Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no Se Liga na Educação. Eu sou a professora Suzana Apolinário. Comigo hoje está o intérprete Hermes, que nos acompanhará. Muito obrigada. Então vamos começar? Essa é uma aula para o primeiro ano do novo ensino médio e tem como tema Os Gigantes de Newton. Nós estamos implementando o currículo referência de Minas Gerais. E a justificativa para essa aula é que agora, no segundo bimestre, os estudantes estão aprendendo em salas de aula os objetos de conhecimento, leis de Newton, leis de Kepler e lei da gravitação universal. Então, essa aula é uma proposta para contar um pouco da história por trás do desenvolvimento da lei da gravitação universal por Isaac Newton. Nessa aula, a competência da BNCC em Foco é a competência específica número 2 para ciências da natureza. A habilidade é a 201X, que foi uma habilidade adaptada para a realidade do nosso estado. Competências socioemocionais, imaginação criativa. Afinal, a criatividade é determinante para o desenvolvimento da ciência. A empatia e a curiosidade para aprender. Afinal, a curiosidade move o conhecimento. E aí está Isaac Newton. Bom, em um de seus livros, Newton deixou a seguinte frase: "Se enxerguei mais longe, foi porque me apoiei sobre os ombros de gigantes." Bom, você já deve ter lido essa frase em algum momento, né? Sobre os ombros de gigantes. É um princípio da ciência que valoriza o acúmulo de conhecimentos para alcançar patamares mais elevados no desenvolvimento científico. É uma metáfora da mitologia grega, que ficou conhecida a partir dessa frase de Newton. Mas quem eram esses gigantes dos quais Newton se referia? Bom, um deles está aí, Galileu Galilei, astrônomo italiano que viveu entre os séculos 16 e 17. Foi o introdutor do método experimental. Como assim? A partir de Galileu, em ciências, precisava-se a experimentação. Em ciência, a partir do pensamento de Galileu, precisava-se provar para acreditar sobre algum fenômeno. Então, diziam-se algo sobre um fenômeno, mas era preciso fazer uma experiência que comprovasse que aquilo que se dizia estava certo. Não bastava afirmar, tinha que provar. E, então, Galileu foi autor de um dos experimentos mais famosos, mais significativos para a ciência moderna, o experimento da queda dos corpos. Então, conta-se a história da ciência que Galileu Galilei subiu no alto da Torre de Pisa e lá de cima ele abandonou corpos de massas diferentes, da mesma altura. Ele soltou corpos de massas diferentes para demonstrar que, independente da massa do corpo, eles chegavam juntos no solo. Por quê? Naquela época, dominava o pensamento de Aristóteles, que foi um filósofo grego. Aristóteles afirmava que corpos pesados caíam mais rapidamente que os corpos leves. E isso vai de encontro ao nosso senso comum.
nós temos a tendência de acreditar que os corpos com mais massa caem mais rapidamente que os corpos mais leves. Mas Galileu, então, realizou esse experimento e conseguiu demonstrar, fazendo isso, soltando lá do alto esferas de pesos diferentes. Lá embaixo, vários cientistas, várias pessoas, vários espectadores observaram esse experimento, porque aquilo era revolucionário para aquela época. E, inclusive, eu posso demonstrar aqui que Galileu estava certo. Então, vejamos. Estou aqui com dois corpos de massas diferentes, portanto, pesos diferentes. Olha, eu tenho aqui uma madeira maciça, MDF. Então, ela tem um peso, né, significativo em comparação com o peso de uma folha de papel. Estou aqui com uma folha de rascunho, tá? E vou reproduzir aqui o experimento de Galileu. Então, vejamos. De acordo com o nosso senso comum, né, a gente acredita que se soltarmos da mesma altura simultaneamente, ou seja, do mesmo instante, a madeira e a folha, a madeira vai chegar primeiro no chão. Então, vamos ver. Ok. Mas aqui nós temos que levar em consideração o seguinte. A folha, por ter uma massa muito pequena, ela é muito leve. Aqui em volta tem ar. E o ar vai exercer uma força contrária ao movimento da folha. Então, enquanto a folha está caindo, o ar está fazendo uma força de resistência, atuando aqui por baixo da folha, empurrando a folha para cima. Mas eu posso eliminar a força de resistência do ar. Como? Eu vou colocar a folha por cima da madeira. Aí o que vai acontecer? Vou soltar tanto a folha quanto a madeira da mesma altura. Mas o fato aqui é que a madeira vai impedir que o ar atue contra a folha. E a gente vai observar que os dois corpos cairão com a mesma aceleração. Então, soltando. Pronto! Eliminei a força de resistência do ar. E a gente observa que a madeira e a folha chegaram juntos no chão. Mas eu ainda posso fazer diferente, para convencer vocês mais ainda. Vou amassar essa folha. Quando eu amasso a folha, eu não modifico a massa da folha. A folha continua tendo a mesma massa. O que mudou aqui foi o formato. Eu deixei a folha agora mais aerodinâmica, uma bolinha de papel. Mas eu vou fazer a mesma coisa. Vou soltar a bolinha e a madeira da mesma altura. E nós vamos observar que eles vão chegar juntos no chão. Vou fazer mais uma vez, para você ter bastante certeza disso. Pronto. Então, independente das massas, os corpos caem com a mesma aceleração. Então, Galileu estava certo. Corpos de massas diferentes, soltos de uma mesma altura, atingem o chão no mesmo tempo, contrariando, então, o pensamento de Aristóteles. Bom, mas isso foi revolucionário naquela época. Os cientistas, então, ficaram curiosos para saber que força era aquela que fazia com que os corpos caíssem com a mesma aceleração. Naquela época, eles não tinham ideia de que força se tratava.
Bom, mas isso Newton procurou solucionar, desvendar esse mistério mais tarde. E aqui eu trouxe uma animação que mostra uma experiência que foi realizada em um laboratório, numa câmara de vácuo. Ou seja, retirou-se o ar deste ambiente. Então não havia como a resistência do ar atuar sobre esses corpos. Nós temos aí uma bola de tênis, que é muito mais pesada que uma pena. Ambos foram soltos da mesma altura e, como observa-se, chegaram juntos no solo. Interessante isso, né? Bom, mas na mesma época também entra em cena um astrônomo alemão, Johannes Kepler, que se dedicou a estudar e a investigar, fazer cálculos para definir o movimento dos planetas em torno do Sol. Bom, mas aí pode-se fazer a seguinte pergunta: o que a queda dos corpos tem a ver com o movimento dos planetas? Bom, isso Newton também conseguiu desvendar e trouxe mais tarde a sua gravitação universal. Johannes Kepler se baseou também no estudo de outro astrônomo, o dinamarquês Tycho Brahe. Kepler, então, na sua investigação, nos seus estudos, conseguiu definir 3 leis que descrevem o movimento dos planetas em torno do Sol. Ficaram conhecidas como as 3 leis de Kepler. Então vejamos, a primeira lei é a lei das órbitas. Bom, Kepler afirma que os planetas descrevem órbitas elípticas e o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. A elipse é uma figura geométrica. Então nós temos aqui o planeta realizando uma órbita completa em torno do Sol. E o tempo gasto para realizar essa órbita completa nós chamamos de período. Bom, até a época de Kepler, acreditava-se que os planetas descreviam órbitas circulares em torno do Sol. O próprio Tycho Brahe, ele afirmava que as órbitas eram circulares, mas Kepler conseguiu investigar, conseguiu calcular e fez aí a sua primeira lei dizendo que não. As órbitas eram elípticas. A segunda lei de Kepler é a lei das áreas. A linha imaginária que liga o Sol aos planetas que o orbitam varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, observe os pontos K, L, M, N. Ok. O tempo que o planeta gasta para sair do ponto L e chegar ao ponto K é o mesmo tempo que ele gasta para sair do ponto M, N, e chegar ao ponto M. E é interessante observar que a área 1 é igual à área 2. Esse é também um fato curioso sobre o movimento dos planetas. Bom, mas Kepler, ele conseguiu explicar o movimento dos planetas, mas não conseguiu explicar a força que agia sobre os planetas. E temos aí a terceira lei de Kepler, lei dos períodos. Lembrando, período é o tempo gasto para o planeta descrever uma órbita completa em torno do Sol. Por exemplo, a Terra. O período de translação da Terra é de aproximadamente 365 dias, ou um ano, né? Esse é o tempo que a Terra gasta para descrever a sua órbita. O quadrado do período orbital de um planeta é diretamente proporcional ao cubo de sua distância média ao Sol.
Isso vale para todos os planetas. É a terceira lei de Kepler. Bom, então essa figura mostra uma das obras importantes de Kepler, o livro Astronomia Nova, que serviu de base para Newton, depois elaborar a sua gravitação universal. E Kepler se baseou, então, nos estudos de Tycho Brahe. Outro gigante da ciência, o filósofo e matemático francês René Descartes. Ele é autor de uma frase famosa: penso, logo sou. Algumas traduções trazem penso, logo existo. Mas penso, logo sou é a frase famosa de René Descartes. Descartes foi o criador da geometria. E a geometria de Descartes serviu como base para os trabalhos de Newton. E então está aí, a lei da gravitação universal. Foi brilhante o que Newton desenvolveu. Por quê? Ele conseguiu unir a física da queda dos corpos de Galileu, as leis dos movimentos dos planetas de Kepler e a geometria de René Descartes. Então, ele desenvolveu a lei da gravitação universal. Ele conseguiu mostrar que a mesma força que age durante a queda dos corpos é aquela força que mantém os planetas em suas órbitas, que mantém a Lua em órbita em torno da Terra, por exemplo. Então, aqui essa figura mostra a Terra, uma massa gigantesca, atrai a Lua com uma força. E a Lua, por sua vez, também atrai a Terra. Essa é a força gravitacional. E Newton, então, que tinha, assim, um talento brilhante para a matemática, foi além, conseguiu descrever matematicamente essa força que puxa todos os corpos para baixo. Então, se vocês abandonar um corpo, ele vai cair. Por quê? A Terra está puxando ele para baixo. Você não é capaz de tirar os seus 2 pés do chão e sair flutuando. Por quê? Existe uma força te puxando em direção ao centro da Terra. Essa é a força gravitacional, a mesma força que mantém os planetas em órbita. Então, Newton conseguiu explicar a força atuando nos planetas que Kepler descreveu as suas órbitas e conseguiu explicar também qual era a força que causava a mesma aceleração nos corpos que caíam. Então, a lei da gravitação universal foi revolucionária para a ciência moderna. E interessante que naquela época, muitos cientistas estavam atrás dessa explicação. Que força é essa? Como que eu consigo calcular? E Newton já tinha desenvolvido lá tudo certinho. Até que um cientista foi procurar Newton, pedindo ajuda a Newton, porque sabia do talento de Newton para a matemática. E quando o cientista encontrou com Newton, o Newton já tinha tudo pronto. Então, para a ciência naquela época, foi revolucionário. E aqui está a lei da gravitação universal. Massas diferentes, separadas por uma distância r, atraem-se mutuamente, com uma força que pode ser descrita matematicamente por meio dessa lei. G vezes m1 vezes m2 dividido pelo quadrado da distância, onde G é a constante de gravitação universal, que tem esse valor que eu deixei aí mostrado para vocês. Bom, então é essa a lei da gravitação universal. A força que mantém a Lua em órbita em torno da Terra e os planetas em órbita em torno do Sol é a mesma força que faz os corpos caírem
em direção ao centro do planeta. Mas é interessante, e eu gostaria de deixar aqui uma pergunta para você pensar, para você pesquisar, para você utilizar a sua imaginação criativa, mas para você ficar curioso e buscar a resposta. Bom, se a Terra atrai a Lua, por que a Lua não cai na Terra? Ainda bem, né? Mas vou deixar essa pergunta aí para você pensar. E com isso, meu querido estudante, nós terminamos a nossa aula. Eu espero que você tenha gostado dessa história que está por trás aí do desenvolvimento da lei da gravitação universal do nosso querido, célebre cientista Isaac Newton. Muito obrigada!